agora é hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Então agora nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. E você já pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia fala assim, 1 Samuel 1, versículo 9. Então Ana se levantou. Vou me ater nessa parte do versículo, mas vou ler todo o 9. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Então, a situação, vamos fazer um breve resumo. A situação de Israel, naquela época, era que Eli era sacerdote, ele era o sacerdote, os seus filhos também, mas eles estavam fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Eli estava pecando por omissão, porque os filhos dele fazia tudo de qualquer maneira e ele passava a mão na cabeça. Ele não chamava atenção, ele não corrigia e o sacerdócio estava virando uma bagunça. E a palavra de Deus diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E eles não estavam tendo zelo. Eles não estavam sendo cuidadosos e zelosos da obra do Senhor. Então esse era o contexto de Israel naquele tempo. E Israel estava precisando de um sacerdote que realmente levasse a obra de Deus a sério, que tivesse comprometimento com Deus e com a sua obra, um sacerdote que tivesse testemunho para ser respeitado e acreditado pelas pessoas, não era o que estava acontecendo na época. Um sacerdote que tivesse realmente responsabilidade para guiar o povo, porque naquele tempo não havia rei em Israel. Então, o povo era dirigido pelo ministério dos juízes e o sacerdote era uma figura assim altamente significativa para o povo, porque ele que cuidava da vida espiritual do povo, ele que intercedia pelo povo e ele que sacrificava pelo povo e oferecia sacrifícios a Deus para que os pecados fossem cobertos, porque naquela época Jesus ainda não tinha nascido para morrer na cruz. Então havia ainda essa ministração do sacerdote, e o ministério do sacerdote era um ministério que não podia faltar, em hipótese alguma. Além de não poder faltar, de ser imprescindível, tinha que ser levado com muita seriedade, com muito compromisso e com muita responsabilidade. E a situação estava muito desorganizada, muito bagunçada. Os sacerdotes que estavam ministrando não tinham comunhão com Deus, não tinham um pingo de zelo e não estavam levando o sacerdócio a sério. Em contrapartida, naquele cenário, havia uma mulher estéril. Uma mulher casada, o nome dela era Ana, casada com Eucana, mas ela não tinha filhos. E esse capítulo 1 de 1 Samuel é claro em dizer que Eucana amava Ana. Mas porque Ana não tinha filhos, pela cultura deles, eles podiam ter uma outra mulher só para ter filhos. E ele arrumou uma outra mulher chamada Penina, e Penina tinha muitos filhos. Então todo ano, quando o sacerdote
sacrificava, era como se fosse assim uma festa muito grande. E Eucana ia para esse lugar em Siló, chamado Siló, aonde Eli estava ali junto com seus filhos sacrificando. Ele ia para lá com Penina, seus filhos e Ana. Anos a fio eles foram. E anos a fio Ana era humilhada por Penina, porque Penina, a Bíblia diz que ela irritava Ana demais, como se tivesse assim, debochando de Ana, afrontando Ana, e pegando os filhos, e como se estivesse pegando os filhos, mostrando para Ana, para que Ana visse que ela tinha muitos filhos, mas Ana não tinha. Então era um lugar que Ana sofria. Ela ia para aquele lugar para adorar, ela ia para aquele lugar para ser ministrada pelo sacerdote, era um lugar de oração, era um lugar de intercessão, mas toda vez que ela ia lá, ela era humilhada e envergonhada. Porque quanto mais as pessoas viam Penina e os seus filhos, mais ela era envergonhada por conta dessa situação. Então ela estava vivendo um tempo muito difícil. Até que nessa última vez que ela foi, ela não queria comer. Porque Eucana pegava porções e dava para Penina e os filhos. Mas para Ana, ele dava uma porção dobrada. Como se fosse para consolar Ana da falta do filho que ela tinha. Ele tentava de alguma maneira suprir a falta de um filho e consolar Ana da sua esterilidade que ela estava enfrentando. Então, no começo, parece até que Ana se acomodou com aquela situação. Mas quando Deus tem um plano e tem um propósito, e Deus quer te dar aquela bênção, Ele quer operar aquele milagre, porque quando você quer o milagre, é o próprio Deus que coloca no teu coração o anseio e o desejo por esse milagre. Deus também queria o milagre de Ana, porque Deus tinha um propósito com o filho de Ana. E o propósito de Deus era suceder Eli e os seus filhos com o filho de Ana. Então, para você ver como que Deus encaixa, como que Deus planeja, como que Deus sabe de todas as coisas, como que Ele trabalha, como que Ele projeta e como Ele é sábio naquilo que Ele faz. Israel precisava de um sacerdote e Ana precisava de um filho. Aquela esterilidade tinha que cessar, aquela vergonha tinha que cessar na vida de Ana, aquela humilhação e opróbrio na vida de Ana tinha que acabar, e aquele ministério daqueles sacerdotes irresponsáveis, sem compromisso e sem zelo, também precisava acabar, e Deus queria colocar um sacerdote que fosse realmente comprometido com Ele, e que tivesse compromisso, e que tivesse responsabilidade e zelo com a obra. Então, Ana precisava de um milagre, e Deus precisava de um sacerdote. Ana precisava de um filho, e Deus precisava de um sacerdote. Então, tudo estava se encaixando. Foi o tempo que Ana começou a reagir. Nesse versículo 9 que eu li, e Ana se levantou. Naquele dia ela não quis comer, como das outras vezes ela comia. E ela se levantou para dar um basta. E foi Deus que colocou isso dentro dela. E muitas vezes, quando você está reagindo para dar um basta, quando você começa a sentir algo dentro de você, do teu espírito, para brigar por aquela situação e não aceitar mais aquilo, e não se acomodar mais, parecia assim que você estava morta, que você estava morto, e você ressuscitou e se levantou contra aquele mal. Você ficou um tempão calado, um tempão calada, e um tempão dormente,
e aceitando aquela situação, se acomodando com aquela situação, e de repente aquilo começa a mexer dentro de você. Parece que uma coisa começa a falar dentro de você: reaja, desperta, levanta, não aceita, não se conforme, não se acomode. É o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque o milagre que Deus quer te dar é um milagre que Ele também precisa. É um milagre que Ele quer usar. Porque Samuel, ele não foi só sacerdote. Esse filho de Ana, que Ana começou a reagir para ter esse filho, ele não foi só sacerdote. Ele foi o único homem na Bíblia que acumulou 3 ministérios. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi juiz. Nem Moisés teve esses 3 ministérios. E Samuel teve. Então você imagina, a terra precisava de um homem como Samuel. Ana precisava trazer esse homem para a terra. Mas antes, ela precisava reagir e não aceitar aquela situação que ela estava vivenciando, não se acomodar com aquela situação. E ela, no versículo 9, ela se levantou. Ela se levantou de um jeito e foi lá onde estava o sacerdote. E ela começou a clamar e começou a chorar, que o sacerdote Eli pensou que ela estava até embriagada. E até chamou a atenção dela. E Ana começou a clamar. E ela começou a clamar e ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou te dar esse filho. Era isso mesmo que Deus queria. Foi isso que Ele colocou no espírito dela. Porque ela ia consagrar Samuel a Deus, para Deus usar Samuel. E ela ficou ali. Aí Eli foi lá, chamou a atenção dela. Ela falou: não estou embriagada não. Eu estou aqui clamando, porque eu sou uma mulher estéril, eu quero ter um filho. Aí ela começou a falar. Aí Eli falou para ela: seja feito conforme a sua vontade. Vamos ver aqui o que Eli respondeu para Ana. Ela fez esse voto ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se movia os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Então, quando Ana foi lá diante de Deus e reagiu e deu um basta naquela situação e fez um voto a Deus que ela devolveria para ele o menino, se Deus desse um varão. Ela fez um voto que ele seria de Deus e que ele seria consagrado a Deus. Quando ela orou e colocou toda aquela amargura, toda aquela vergonha, todo aquele opróbrio, toda aquela humilhação diante de Deus, ela saiu de lá melhor, o semblante alegre. Ela se alimentou e foi para sua casa com o seu esposo.
E naquele mesmo dia, Ana ficou grávida de Samuel. Naquele mesmo dia. E quando ele nasceu, o menino, ela colocou o nome de Samuel, que significa, porque pedi ao Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer te dar um Samuel. Você quer um Samuel e Deus quer te dar um Samuel. Mas Ana, ela teve que orar. Ela teve que dar um basta no que ela estava vivendo. O seu Samuel pode ser tanta coisa. O seu Samuel pode ser mesmo um filho que você quer, mas pode ser um filho que está perdido e que você quer de volta. Pode ser um filho que está preso, ou preso mesmo no cárcere, ou ele está preso na mão do inimigo e você quer ele liberto. O seu Samuel pode ser a volta do seu esposo para casa, a volta da sua esposa para casa. Pode ser a restauração do seu casamento. O seu Samuel pode ser a restauração do seu ministério. O seu Samuel pode ser o restabelecimento da sua vida profissional. A sua vida profissional emplacar. O seu Samuel pode ser a sua saúde de volta, que você está perdendo a cada dia. Que a cada dia você está ficando mais adoecido e mais adoecido. E Deus tem a saúde para te dar, a restauração do teu casamento para te dar, a libertação do teu filho para te dar. E Deus quer usar todo milagre que Ele te der e que Ele fizer na sua vida, na nossa vida, Ele quer usar esse milagre para a glória dEle. Quando Ana pediu Samuel, ela não pediu com uma motivação errada. Ela não queria provar para Penina que ela também queria, que ela também ia ter um filho. Ela não chegou para Deus e falou, eu quero um filho, porque eu quero provar para todo mundo que eu também posso ter filho. Em momento nenhum ela falou isso. Ela queria um filho para cumprir o plano de Deus na vida dela. Para cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dela e para a vida desse filho. E eu quero dizer para você, muitas vezes, as orações não têm resposta, porque a motivação da oração não agrada a Deus. Não é um milagre que está sendo pedido, que não agrada a Deus. É porque eu quero aquele milagre. Qual é o meu objetivo com aquele milagre? É isso que não está agradando a Deus. E é isso que muitas vezes fecha a porta do mover de Deus na minha vida e na sua vida. São motivações erradas que não são para glorificar o nome do Senhor. Não são para exaltar o nome dele nessa terra. Não são para fazer parte do plano que Deus tem conosco nessa terra. E muitas vezes é usar o milagre em benefício próprio. É usar o milagre até para humilhar alguém. Até para subestimar alguém. Ou subestimar uma situação. E tudo isso Deus está vendo. Então nós precisamos examinar a nós mesmos. E a palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós precisamos examinar as intenções do nosso coração. Por que nós queremos esse milagre? Por que nós queremos essa bênção? Por que nós queremos essa porta aberta? Nós queremos por quê? E nós queremos para quê? É para o nome de Deus ser glorificado? É para Deus usar esse recurso? É para Deus usar essa empresa? É para Deus usar essa promoção para a glória dele? Ou porque eu quero provar para alguém que eu também consegui, que eu também posso, e que eu também vou lá e vou fazer e vou acontecer, e todo mundo vai ver que eu também podia fazer e que eu podia acontecer? Ana não pensou dessa maneira. E a palavra de Deus diz que ela foi abençoada com aquele filho. E ela levou, quando Samuel foi desmamado, e a criança hebreia era desmamada entre 5 e 6 anos. Quando Samuel foi desmamado, ela foi lá e entregou a Eli Samuel. E ela falou para Eli, era por ele que eu clamava. Era por essa criança que eu clamava. E de ano em ano ela ia lá levar uma roupa nova para Samuel. E Samuel foi criado ali no templo com Eli. E ainda criança,
Deus falava com ele e não falava com Eli. E ele teve um ministério promissor, um ministério próspero, um ministério de sucesso. E os momentos mais difíceis de Israel, que foi sair desse período dos juízes e entrar na monarquia, foi Samuel que ungiu o primeiro rei de Israel e que ungiu também o segundo rei de Israel. Então Samuel foi um homem tremendamente usado por Deus. Então Ana, ela cantou um cântico no capítulo 2 de 2 Samuel. Ana cantou um cântico. E ela, nesse cântico, nós vamos ver, ela falou assim, ó: os arcos, no versículo 4, ela falou: os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Então Ana cantou esse cântico, e ela se alegrou em Deus, porque o arco de Penina, que era sobre ela, que a fazia uma mulher humilhada e envergonhada, foi quebrado. E quando Ana teve Samuel, Penina se enfraqueceu. Mas Ana não teve Samuel para ela se enfraquecer. Mas Penina, ela se achava uma mulher forte, porque Ana sofria. Ela só era forte porque Ana sofria. Ela só era forte porque ela era estéril e ela não tinha filhos. Então a motivação de Penina era uma motivação errada. Quando Deus deu Samuel para Ana, Penina se enfraqueceu muito. E todo aquele arco que ela usava para afrontar Ana foi totalmente quebrado. E Ana, que era fraca diante dessa situação, Deus cingiu Ana de força. Então eu quero dizer para você nessa noite, pode ter um arco do forte na tua vida. Um arco do forte de dívida, um arco do forte de vício, um arco do forte de afronta, de vergonha, de humilhação e de vexame e de opróbrio. Mas como Deus quebrou esse arco do forte na vida de Ana, e deu Samuel para Ana, e ainda deu mais filhos para Ana, porque Samuel, Ana entregou e consagrou para Deus, e ele ficou ali no templo servindo ao Senhor. E Deus deu outros filhos para Ana ficar com ela. E todo mundo que via Samuel, um profeta, um juiz e um sacerdote, sabia que a mãe dele era Ana. Sabia que ele era uma resposta de oração. Sabia que ele era um milagre. Sabia que a esterilidade de Ana foi quebrada para ele nascer. E que depois que ele nasceu, Ana teve outros filhos. Samuel era um grande milagre que mudou a geração dele, que transformou vidas, que tocou nas vidas e que era um homem respeitado pelo povo de Deus. E o povo de Deus buscava o Senhor nos tempos que Samuel cuidava daquele povo. Eles buscavam o Senhor, eles obedeciam ao Senhor, eles temiam ao Senhor, e aquele sacerdote falido de Eli e dos seus filhos acabou. E deu lugar para um sacerdócio sério, de compromisso e de responsabilidade, exatamente como Deus queria. Então o milagre de Ana não abençoou só Ana, abençoou todo o povo de Deus e cumpriu o plano de Deus na vida do seu povo. E eu quero dizer para você, é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para nós. Bênçãos que Ele vai nos dar,
que abençoarão outras pessoas e que vão contribuir para o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. E que cada um de nós possamos nos oferecer para sermos canais desse milagre, canais daquilo que Deus quer trazer para essa terra, para glorificar o nome dele, abençoar vidas e salvar homens e mulheres em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida de Valdenir e a vida de todos, meu Deus, que ligaram para essa programação. Eu quero colocar diante de Ti cada lar, cada família. Eu quero clamar nessa noite para que todo o arco do forte que está na vida desse homem e dessa mulher, o arco do medo, o arco da depressão, o arco, Senhor, da perturbação mental, o arco do desemprego e da miséria, que seja quebrado na vida desse homem e dessa mulher. Que o arco do vício seja quebrado na vida desse homem e dessa mulher e dentro dessa família. Que o arco da miséria saia da história desse homem e dessa família. E que o Senhor comece um tempo novo na vida de cada um. Que haja cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, mudança de vida, mudança de história. Que cadeias e prisões sejam quebradas agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que todo nó seja desatado e que o cativo e a cativa seja livre pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te desamarre nessa noite, que Deus te desate, que Deus te solte, que Deus, em nome de Jesus, liberte a tua vida agora pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo e que Deus abençoe todas as famílias, todos os lares, em nome de Jesus. Amém.